Olá, eu sou o Tenente Coronel Peterson, está no ar mais uma edição do programa Pensando em Segurança. Nossa finalidade é trazer informações e reflexões acadêmicas sobre a prevenção do crime, da desordem e da violência. Sua complexidade e curiosidades, apresentar as ações de instituições e projetos educativos e suas experiências com reflexos na segurança pública, bem como outros assuntos que possam contribuir na construção do conhecimento acerca da proteção da vida. Bom, cuidado com o que você comenta na internet. Muitos desses comentários podem ser enquadrados como crimes. Para falar desse assunto, está aqui comigo a Liene Machado Nandi, que é especialista em ciências criminais e criminologia. Liene, muito obrigado desde já pela sua presença. Ter aceito o nosso convite para falar de um tema tão atual, que é sobre a internet, e do que se pode responder, as consequências, enfim, dos comentários que se faz na internet de modo geral, e mais usualmente nas próprias redes sociais. Muito obrigado desde já pela sua presença. Olá, Peterson, eu que agradeço o convite que me foi feito. Fico muito lisonjeada de estar aqui hoje para falar especialmente de um tema tão polêmico e ao mesmo tempo tão atual, já que todos nós utilizamos redes sociais hoje em dia, utilizamos internet, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp. E, costumeiramente, as pessoas acabam acreditando que internet é terra sem lei, que é terra de ninguém e que as condutas, os xingamentos, ofensas, comentários feitos na internet não geram consequências alguma. E, na verdade, é bom alertar a população que geram, sim, inclusive há diversos crimes que podem ser enquadrados nesses comentários. Bom, e a internet, como de forma geral, ela trouxe diversas transformações sociais. E uma delas, que é o tema de hoje, é a utilização da internet como ferramenta para cometer crimes, através de comentários, através de opiniões que podem ser enquadradas em diversos crimes, que nós vamos conversar hoje. Você pode falar um pouco para a gente, assim, rapidamente, sobre essa transformação das pessoas antes cometeriam certos tipos de crime presencialmente e hoje essa mudança cultural através da utilização dessa ferramenta passaram a cometer, talvez em maior escala, esses crimes exatamente pelas redes sociais e internet. Exato, com certeza o fato de que todas as pessoas hoje em dia têm acesso à internet acaba facilitando a troca de informação, de diálogos e, na verdade, muitas, como bem mencionei, muitas pessoas ainda acreditam que não há nenhuma punição, que o fato de comentarem algo na internet não gerará um crime, não gerará uma consequência, mas não, gera sim, estamos tratando de direitos, estamos tratando de pessoas. E a partir do momento que você extrapola o seu direito, você já estará, vamos dizer assim, apto a praticar um crime, E, neste caso, comentários feitos na internet podem sim ferir a honra de alguém, a dignidade de alguém. Bom, esses crimes da internet, antes, como você bem colocou, você achava que as pessoas poderiam falar o que quisessem, principalmente no início da implantação, da chegada da internet no Brasil. Com toda a novidade, toda a tecnologia que isso trazia, as pessoas tinham esse sentimento, Como você falou, não é uma terra sem lei. Então, cada vez mais, essas mudanças sociais, mudanças legislativas, acabam acontecendo para que abracem também essas questões que estão cada vez mais perto do cotidiano. Aí eu queria que você comentasse sobre isso e também se essa relação dos prints que são feitos, se isso tem facilitado a questão da prova para comprovar que esses crimes ocorreram. Sim, inclusive o número elevado de crimes que vem sendo praticado, em especial crimes contra a honra, que seriam os crimes de calúnia, difamação e injúria, que estão previstos no Código Penal, aumentaram muito, visto que hoje em dia até mesmo a comprovação desse delito acaba ficando um pouco mais facilitada do que antes, que se dava apenas as ofensas de forma oral. E precisaria então de uma testemunha ou algo assim para comprovar. Hoje em dia não. Hoje em dia há prints que podemos tirar das conversas ou outras formas de registro. Claro. Até mesmo questões de áudios encaminhados. Você pode enviar um áudio para um amigo para deixar salvo ali, para que ele não se perca. E
Sobre esse assunto, até embora nós aconselhamos que sim, você anexe os prints ao registro da ocorrência, já que isso vai ajudar sim a comprovar a materialidade lá no final para uma possível condenação. Os tribunais superiores, eles entendem que ainda não é um meio de prova, prints de WhatsApp, visto que podem ser altamente manipuláveis. Porém, nada impede que, sim, juntado a todos os outros indícios apurados durante o caderno investigativo, possa sim ajudar e muito para gerar uma condenação. Eu fico imaginando, talvez, né, para o Ministério Público, para o Judiciário, a quantidade elevada dos crimes contra a honra que devem ter acontecido depois da internet. Eu acho que isso, nós não temos estatísticas aqui, mas a gente faz essa leitura da situação pela facilidade que existe de comprovação. Eu acredito que deve ter uma enxurrada desses crimes atualmente, em comparação nos períodos em que não tínhamos a internet, era a ausência, né, da internet. Justo. Eu acredito que deva ser dessa forma. Sim, sim, com certeza aumentou, e não só os crimes contra a honra, como todos os crimes no geral. A globalização, o acesso à internet acabou facilitando um pouco mais a divulgação de crimes, como você deve denunciar determinado crime. Em especial, então, sim, crimes contra a honra. Até como já mencionamos, ficou muito mais fácil de provar a prática desses crimes e, eventualmente, a própria vítima acaba se sentindo mais encorajada a denunciá-los, porque sabe que pode sim ocorrer uma condenação, que não é mais aquela ofensa somente falada, né? Há um registro físico que comprova que aquele crime foi cometido. Claro. Bom, e assim, pela sua experiência, né, sua vivência, você acredita, por exemplo, que essa questão dos crimes, né, de comentários, pode ser considerado crime, se deve, em parte, pela facilidade de estar comentando isso, muitas vezes em casa, né, no conforto de casa, né, com o celular na mão. Isso é um fator de encorajamento para escrever aquilo que presencialmente talvez não falaria? Com certeza. Vemos isso nas nossas relações diárias. Às vezes é muito mais fácil nos comunicarmos pela internet, digitando, sem dar a cara à tapa, né? Do que falar presencial com alguém. E isso com certeza encoraja, até porque tem outra questão que a internet acaba que todos os tipos de pessoas utilizam. Todo mundo quase assim tem acesso à internet e de todos os níveis de escolaridade. Então, realmente, estamos assim abertos a receber informações de todos os tipos de pessoas, de todas as classes sociais e pessoas que até mesmo sequer passaram por uma escola e têm conhecimento que aquilo ali Perfeito. Seria uma conduta criminosa. Ok, nós vamos continuar no próximo bloco. O programa Pensando em Segurança vai para um breve intervalo e nós voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Pensando em Segurança. O tema de hoje, cuidado com os comentários que você faz na internet. Eles podem sim ser enquadrados como crime. E para falar desse assunto aqui hoje, está aqui comigo a Aliene Machado Nandi. Ela é especialista em ciências criminais e também especialista em criminologia. Bom, nesse segundo bloco, então, Aliene, vamos falar especificamente, né, sobre esses crimes contra a honra. Sabemos que são 3. Você pode conceituar, explicar, esclarecer para as pessoas que estão em casa nos assistindo sobre cada um deles? Claro. Primeiro, cabe mencionar que muito se fala desses crimes, né? Toda a sociedade já conheceu alguém ou até mesmo você mesmo já foi vítima de um crime contra a honra, conhecidos, né, como calúnia, difamação e injúria. Ocorre que, embora sejam crimes muito famosos, muito conhecidos, costumeiramente todo mundo erra o conceito dele. As pessoas até têm por sinônimo, né? Os Sim, 3, né? Exato, exato. E acabam se confundindo em que momento que eles são enquadrados. Mas há uma grande diferença entre os 3. Eu como concurseira, tenho umas dicas que levo comigo para não esquecer o conceito deles. Primeiro, uma introdução bem básica, objetiva,
é que o crime de calúnia e o crime de difamação seria o fazer algo. Eu vou imputar a alguém que aquele alguém fez algo, vou dizer que ele fez algo. Esse seria, então, o crime de calúnia e o de difamação. Já o crime de injúria seria dizer que alguém é algo, seria imputar um adjetivo para a pessoa. Esclarecido isso, vamos... O entendimento principal é esse. Exato. Os dois é fazer algo e injúria é ser algo. Isso já dá uma bela esclarecida do que é cada crime. Depois disso, então, vamos para o conceito individual de cada um deles. Injúria, que vamos começar que é o diferente, né? Que é a pessoa é algo. Seria imputar, então, xingamentos, ofensas, comentários negativos, adjetivos negativos que ferem intimamente aquela pessoa, a dignidade da pessoa, a autoestima dela. Um bom exemplo disso seria dizer que fulano é infiel. Ele é infiel, é um adjetivo negativo. Pronto, está caracterizado, então, o crime de injúria. Depois, então, vem os crimes de calúnia e difamação, fazer algo. O crime de difamação seria imputar, então, um fato a alguém. Você imputa um fato com data, local e hora determinada, aquela pessoa fez determinada coisa, já resta caracterizado o crime de difamação desde que vá ferir a reputação da vítima. Neste caso, tem um bom exemplo que acontece e muito na sociedade. Fulano estava em determinado local, hora, cidade, traindo a sua companheira. É um fato que costumeiramente acontece, mas já caracteriza o crime de difamação, porque vai ferir a reputação dele, assim como vai ferir a reputação da companheira dele. E ainda que o fato seja verdadeiro, que muitas pessoas acreditam que só é crime de difamação se for um fato falso, mentiroso. Não. Ainda que seja verdadeiro, é crime de difamação. Não precisa ser um crime. Não precisa ser um crime, é um fato qualquer. Aí vem a calúnia que é o crime. Eu, como concurseira, quando não conseguia decorar a diferença entre um e outro, fiz uma analogia. Calúnia começa com C, crime começa com C. Então, ponto. Calúnia é imputar... assim também. Não, eu crio umas analogias ótimas. Calúnia é imputar um crime a alguém. Imputar um crime a alguém que o sabe inocente. Seria, por exemplo, eu dizer que fulano praticou um crime de furto a determinado estabelecimento numa hora tal, local tal, mesmo que eu saiba que aquele fulano, naquele momento, estava dormindo na residência dele. Não tinha como ele furtar, mas eu inventei essa mentira, que ele foi o autor do furto. Logo, crime de calúnia. Bom, são conceitos bem distintos, né? Mas que facilmente a população, no senso comum, acaba confundindo. Exato. Né? E, por exemplo, assim, num comentário de internet, você colocou que a pessoa sabe que é inocente, mas se ela, em situações que ela espalha notícias que ela não sabe, né, que é um crime, ou o que ela não fez, enfim, quando ela apenas compartilha a informação, né, sem checar a veracidade, né, isso é muito comum hoje em dia também, né? Exato. As pessoas passarem para frente sem fazer uma análise mínima, né, do que estão ali passando, compartilhando ou publicando em suas redes sociais. Há o cometimento de crime também? Claro, há o cometimento de crime também. Como bem mencionamos, todas as ações, ainda que feitas pela internet, estão aptas, então, a enquadramento legal em tipos penais. E, neste caso, também há crime, sim. Bom, uma outra dúvida também, né, que costumeiramente as pessoas também têm. Bater foto, filmar alguém e postar isso na internet. De alguma forma, isso pode trazer complicações para ela? Sim, pode trazer complicações. Se a foto, por exemplo, for seguida de comentários maldosos, xingamentos ou algum fato falso, algo assim, crime contra a honra, ponto. Caso contrário, apenas uma foto com a imagem da pessoa, daí já entramos nos direitos constitucionais de não divulgação da imagem da pessoa. E, neste caso, pode sim indenizar, inclusive, uma ação por danos morais, de indenização por danos morais, já que a sua imagem foi compartilhada indevidamente, né, sem a sua concordância. Bom, e a jurisprudência, né, as decisões, né, dos juízes, magistrados, nos crimes contra a honra, a senhora tem acompanhado alguma coisa nesse sentido?
né, questão de punição, de recebimento, de realmente a leitura, né, desses fatos que estão tão comuns e corriqueiros hoje em dia? Então, na verdade, a pena desses crimes é um tanto quanto baixa. Então, a pessoa ser efetivamente levada à prisão por conta da prática desses crimes é um pouco, assim, que não é uma coisa que acontece com bastante frequência, Claro. visto que há a possibilidade de aplicação de vários benefícios, tais Sim. quais transação penal, composição civil, aqueles que estão previstos na Lei 9.099. Porém, há sim a possibilidade da pessoa ter que cumprir pena de prisão, ter a sua liberdade ali restringida, visto que se ela já tiver antecedentes criminais, for reincidente, tudo Claro. isso pode sim levar na análise da sua pena no final do processo. Tá certo, bom, nós vamos rapidamente para um novo intervalo. O programa Pensando em Segurança vai para um rápido intervalo e nós voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o último bloco do programa Pensando em Segurança. O tema de hoje, cuidados que você precisa ter ao fazer comentários na internet. Eles podem sim ser enquadrados como crime. Está aqui comigo a Liene Machado Nandi, que é especialista em ciências criminais e também em criminologia. Bom, dando continuidade então ao nosso tema de hoje, esclarecimentos aqui para a nossa população, para a nossa comunidade. Fala um pouco para a gente a respeito, né, de uma coisa bem atual também, né, quando a gente fala de internet. As pessoas têm xingado muito os políticos, né, os mais famosos, enfim, não importa o lado, né, eles recebem xingamentos. E como são políticos famosos, são milhares de xingamentos. É possível mesmo, estando no meio desses milhares, haver um risco de a pessoa ser responsabilizada? Claro, claro, nada impede, né, que a pessoa seja responsabilizada pelas suas condutas e ainda que seja contra político, porque se ultrapassar ali xingamentos a respeito da profissão da pessoa e sim direcionar para o pessoal, né, quanto às suas próprias características como pessoa, já estará ultrapassando os limites e sim pode ser caracterizado crime e responsabilizado por isso. As pessoas também devem observar e tomar cuidado ao fazerem, né, esses xingamentos, que muitas vezes raivosos, enfim, né, que acabam cometendo na internet, então estão sim correndo risco de serem enquadrados em algum crime capitulado no nosso Código Penal. Exato, e normalmente essas pessoas mais famosas, isso inclui políticos, inclusive esses blogueiras e tudo mais Sim. no Instagram, como tem a vida muito aberta e disponível para que todos opinem e vejam o que eles façam no seu dia a dia, acaba criando uma falsa sensação de liberdade para que outras pessoas possam comentar sobre... Livremente, né, o que quiserem. Livremente, como se não fosse gerar nenhuma indenização, não fosse gerar nenhum dano para aquela pessoa, né? Não fosse praticar nenhum crime. E não é assim. Não, se aquela pessoa, por ser pública, muito famosa, né, não fosse possível ferir a dignidade dela. Exato, e são pessoas, né? Pessoas como a gente. Bom, e ainda, né, a questão também da internet que interfere nesses comentários, a questão dos crimes, né, de racismo, injúria racial. Você pode falar um pouco para a gente sobre essas questões que também afetam muito a internet? Claro, o crime de injúria racial é um crime bastante polêmico. Inclusive, neste ano de 2023, tivemos uma alteração legislativa muito importante para esse crime. E bem recente, né? 2023. E bem recente, foi agora, faz pouco tempo. E o crime de injúria racial, até então, ele era previsto no Código Penal, nos crimes contra a honra, e previa uma pena de detenção muito baixa. Só que o que acontece é que, exatamente por conta da internet, foi se verificando que a prática desses crimes estava acontecendo de uma forma, assim, desmedida, né? E então, entenderam que seria por bem transformar esse crime de injúria racial efetivamente em racismo. Tanto é assim que antes de acontecer essa alteração, os superiores tribunais já estavam entendendo que injúria racial era uma espécie de racismo. Agora não há mais debate a respeito disso. Sim. De fato,
se tornou crime de racismo. Pela mudança legislativa, isso foi pacificado. Sim, ele foi migrado, ele não está mais previsto no Código Penal, agora está previsto na lei de racismo. E também teve alterações muito importantes em relação à pena, né, que passou a ser de reclusão de até 5 anos de prisão e também passou a ser inafiançável e imprescritível. A qualquer tempo. A qualquer tempo, não prescreve. Ainda que o crime seja cometido há 20 anos atrás, sim, você poderá ser punido por isso. E bem longe, né, se pedir uma transação penal. Né, bem mais, longe, não há. Né, de 2 anos. Não há possibilidade alguma. Exatamente. Bom, e pode esclarecer para a gente, né, a diferença, os conceitos, né, as variáveis que tem nessas tipificações do racismo, que são bem polêmicas e muitas vezes de difícil compreensão, né, onde está, né, ali configurado um crime de racismo ou nessa questão da injúria racial. Sim, antes dessas alterações legislativas que ocorreram neste ano 2023, era muito comum, né, nós vermos o debate entre diferença de injúria racial e racismo. Hoje em dia não há mais que se falar nisso, visto que a injúria racial se tornou uma espécie de racismo. Na verdade, se tornou o próprio racismo. Então, não há mais que se falar nessa diferença. O que nós podemos diferenciar é o crime de discriminação, que já estava previsto na lei de racismo, no artigo 20. Agora, nós temos a injúria racial e o crime de discriminação. O crime de injúria racial, portanto, seria xingamentos e ofensas direcionados a determinada raça, cor, etnia ou procedência nacional. Esse xingamento, ele é direcionado a uma determinada pessoa na injúria racial. Seria chamar alguém de macaco, por exemplo. Sim. Algo personalíssimo. Isso, é direcionado mesmo determinada para uma vítima. pessoa. Isso. E o crime de discriminação já não, ele é focado num determinado grupo, numa determinada classe de pessoas. Seriam, então, os discursos de ódio direcionados a um grupo determinado. Sim, perfeito. Bom, e ainda, né, dentro desses crimes, né, que podem ser praticados pela internet, procedimento para processar os crimes, né, contra a honra. Exato, é um tema também bastante amplo, eu diria assim, mas de uma forma bastante objetiva, eu vou dar uma resumidinha. Os crimes contra a honra do Código Penal, injúria, calúnia, difamação, via de regra, se processa mediante ação penal privada. Ou seja, somente a vítima pode ajuizar a queixa-crime contra o autor dos fatos. Somente a vítima, com um advogado, pode então ajuizar a ação. Já o crime de racismo e a injúria racial, que agora é uma forma de racismo, ele se processa mediante ação penal pública incondicionada. As alterações trazidas em 2023 ainda incluíram a obrigatoriedade de advogado em todos os atos para acompanhar a vítima. Tem essa obrigação. Porém, a ação penal e a investigação, a persecução penal como um todo, ela irá acontecer independente da manifestação da vítima. Claro. Ainda que ela não queira que, não, tudo bem, vou deixar passar. Não. Se a autoridade policial ou o Ministério Público tomar conhecimento daquelas ofensas, vamos ter uma obrigatoriedade, então, de iniciar a persecução penal. Perfeito. Bom, estamos aqui no minuto final e eu gostaria de agradecer, né, a sua participação, sua disponibilidade, né, por ter trazido informações tão preciosas e de forma tão didática, né? Foi uma verdadeira aula aqui para nós. Então fica mais uma vez, né, a minha gratidão pela sua presença e as suas explicações. Eu que agradeço, fico aqui aberta para eventuais dúvidas. Quem quiser entrar em contato comigo, pode ser pelo Instagram, @LianeNandi. E também fico muito, muito agradecida pelo convite. Ok, muito obrigado mais uma vez. Hoje nós falamos sobre comentários que podem ser enquadrados como crimes na internet. O programa Pensando em Segurança fica mais uma vez por aqui. Nos acompanhe pelas redes sociais, Instagram, Facebook e entrevistas completas disponíveis no YouTube. Até o próximo programa e não se esqueça, apoie quem te protege.